É isso aí, pessoal, já estamos de volta com o seu Por Dentro da Notícia. Hoje, eu, Jeverton Martins, apresentando, substituindo por este dia. Eu, do Nicolau, que teve um imprevisto, não pôde chegar aqui até a nossa capital do sertão. Mas, como vocês podem ver, eu já estou sentado porque eu recebo Lenildo Moraes aqui no Por Dentro da Notícia, nos estúdios da TV Sol. Lenildo que governou a cidade de Patos por um bom tempo, também coordenador do Estado, né, atualmente, e tem uma trajetória política brilhante aqui na cidade de Patos. Nós vamos debatermos sobre diversos assuntos. Lenildo, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa tarde, Jefferson, boa tarde a todos que fazem a TV Sol. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para conversar com vocês sobre política e outros assuntos que, assim, você nos explorar. Lenildo, para começar, o assunto do momento desta semana, acredito que todo mundo foi surpreendido com mais uma etapa da Operação Calvário, né, de nível de Estado, inclusive com a decretação da prisão do ex-governador Ricardo Coutinho, o qual, inclusive, foi preso ontem pela Polícia Federal, após se entregar, né, de espontânea vontade, e também já havia sido preso outros deputados, a exemplo a Estela Bezerra, né? Também foi decretada a prisão de Cida Ramos e do irmão do governador, do ex-governador Ricardo Coutinho e várias outras pessoas. Minha pergunta, Lenildo, você como ativista conhece a política do nosso estado, né, perfeitamente. Quero saber sua opinião sobre essa fase, sobre essas decretações de prisões contra pessoas que fizeram histórias na política aqui do nosso estado. Eu tenho dito que a política ela está sendo criminalizada, né? Então, obviamente, em alguns casos, por culpa dos próprios políticos, bem verdade, mas também existe, de certa forma, muitas vezes até um exagero por parte do Poder Judiciário, muitas vezes por parte de segmentos da mídia, né? Que quer fazer com que a atividade política, de certa forma, seja criminalizada. Não estou dizendo que quem errou não tenha que pagar, a justiça tem que existir para todos, tá certo? Agora, é importante que a gente identifique na política como um instrumento, tá certo, de fortalecimento da nossa democracia. Se tem problema na política, vamos resolver na política, tá certo? Então, acho que o que está acontecendo é muito grave, é muito ruim para o nosso país, para o nosso estado. Já aconteceu em nossa cidade também, alguns fatos também, há um tempo atrás, né? Isso é muito ruim. Então, o que a gente espera é que se faça, que os próprios políticos, né, a classe política de maneira geral, a própria sociedade, né, consiga fazer uma reflexão para saber que tipo de procedimento, tá certo, a gente tem que ter. E o eleitor também. Da mesma forma que o público tem que fazer essa reflexão, tem que analisar, o próprio eleitor, tá certo, tem que fazer também essa reflexão, para que na hora de votar, ele não vote, por exemplo, naquele político que dê dinheiro a ele. Porque se ele der dando, se aquele político está dando dinheiro, ele está sendo corrupto do mesmo jeito, está se corrompendo. Às vezes a gente diz, não, mas o problema são os políticos. Claro, que se os políticos não der dinheiro, o eleitor não vai receber. Só existe o corrupto porque existe o corrompido, né? Corrompido, tá certo? Então eu espero que a partir do ano que vem, das próximas eleições, a gente consiga fazer um debate sobre de fato, essa questão da não corrupção na política, para que a gente possa, de certa forma, trabalhar uma eleição a partir de proposta, de conteúdo, para que o eleitor ele sinta, né, no candidato, né, aquilo que possa melhorar a situação de sua cidade, né, sem que ele receba benesses, né, porque é mais fácil para o eleitor depois cobrar. Se o eleitor vende o voto, ou então alguma liderança que está ali apoiando porque recebeu algum emprego, algum dinheiro, qual a moral que ele vai ter, por exemplo, de cobrar de um político depois? Não, eu já resolvi a sua situação. Você votou em mim, me apoiou porque eu lhe dei tanto, porque eu lhe trabalhei dessa forma. Então, acho que a gente tem que sempre insistir nessa tese, né? Isso é o que eu penso. Lenildo, nós vemos vários casos relacionados à interferência da justiça na política. Nesses casos aí, porque o próprio Ministério Público diz que houve, né, fraudes, houve superfaturamento, houve recebimento de propina, mas não é o único caso. Se nós formos olharmos lá para a Bahia,
aquela questão do prefeito Berg Lima, que foi afastado, foi flagrado recebendo propina. Aqui em Patos, o prefeito afastado, Dinaldinho Vanderlei, foi afastado do seu cargo porque o Ministério Público, o GAECO, né, acusa o prefeito de superfaturamento de contrato, de entrega de propina, enfim. Teve várias interferências. Teve a questão também nacional do ex-presidente Lula, que inclusive foi condenado e preso. Eu queria saber a sua opinião sobre essas ações da justiça. Você acredita que aí, de fato, a justiça está sendo feita ou tem alguma interferência política por trás de tudo isso? Não, eu creio, por exemplo, no caso da Lava Jato, né, eu, com toda tranquilidade, né, eu acho que houve muito excesso, tá certo? Eu acho que, em nível nacional, houve excesso. A gente sabe que o juiz Sérgio Moro ele foi muito parcial, porque se você analisar, não só o Sérgio Moro, mas o próprio TRF4 lá em Porto Alegre mesmo, né, as várias ações de condenações, por exemplo, de outros casos, ainda não foi sequer julgado. Vou dar um exemplo para você. A Boate Kiss, lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, que onde aqueles adolescentes morreram, o processo está há mais de 4 anos, se eu não me engano, está lá no TRF4 e até hoje não é julgado para julgar os responsáveis por aquela tragédia lá. Ou seja, morreu quantas pessoas, né? Então, eu não estou dizendo que a pessoa deve ser condenada ou não, mas pelo menos deve ser julgada. Ou seja, o processo do presidente Lula no TRF4 ele foi colocado, tirado de baixo e colocado em cima para ser julgado primeiro. Ou seja, esse é um exemplo, né? Além dos outros partidos também, você vê que houve muitos casos específicos, né? Deputado com mala de dinheiro, candidato a presidente, como o caso do Aécio Neves, ficou comprovada a participação dele. Ou seja, o cara sequer foi preso, tá entendendo? Ou seja, sequer foi julgado, está lá o processo. Então houve, de certa forma, um exagero em relação a criminalizar o PT, na minha avaliação. Tá certo? Eu, assim, com muita tranquilidade, eu acho que nesse episódio aí da Lava Jato, houve, de certa forma, uma estratégia, né, para tirar o PT do governo a partir da retirada de Dilma, depois a prisão de Lula, né, depois o processo da eleição de Bolsonaro, que já foi consequência disso. Né. Então, houve toda uma estratégia, né, montada, né, que não é uma estratégia só do Brasil, isso está acontecendo no mundo todo, né. Esse segmento mais conservador, mas eles têm uma estratégia, né, de poder, né, que de certa forma a estratégia é mais fechar os seus países para que não se haja mais avanços, mas eu acho que isso é onda também, eu acho que vai passar e a história tem sempre demonstrado isso. Toda essa fase que está acontecendo no mundo, né, sobretudo no Brasil, ela tende a passar. Lenildo, agora vindo aqui para a cidade de Patos, Dinaldinho foi afastado há mais de 1 ano já, né, e gerou toda essa crise política, essa instabilidade política aqui na cidade de Patos. O senhor governou Patos por um período, também fruto, né, de uma intervenção da Justiça. Verdade. E a grande questão é, como é que o senhor analisa a atual administração de Patos, como é que se analisa a política patoense? Olha, eu não estou aqui para nem mandar recado, né, e nem ensinar Pai Nosso a Vigário, né, porque cada um, o prefeito interino foi vereador por vários mandatos, é prefeito interino hoje da cidade, né, ele sabe como lidar com a Câmara, sabe, de certa forma, tem o seu estilo de administrar. Obviamente, né, que a cidade de Patos hoje vive um caos, né? É um caos na saúde, é um caos na educação, é um caos na relação com os vereadores, é um caos na relação com os servidores públicos municipais, é um caos na relação com os empresários, porque os empresários não estão reclamando muito, porque não estão tendo oportunidade de negócios. E aí não é a prefeitura que tem que viabilizar o negócio, mas a prefeitura tem que articular empreendimentos para que as pessoas possam investir na nossa cidade. Então, as pessoas estão muito desesperançosas em relação à prefeitura de Patos. E o gestor municipal, ele tem que sair um pouco do pedestal, tá certo? E olhar um pouco para a realidade de nossa cidade. O senhor acha que o atual prefeito está em um pedestal? Eu acredito que sim, é o estilo, né? Então, acho que ele precisa ter mais humildade, dialogar mais, tá certo?
Eu acho que um exemplo é esse código tributário que está aí, ou seja, é um código que é um rame danado, vai e volta. Por quê? Porque ele não dialoga com a sociedade, tá certo? Aí fica, de certa forma, nessa relação conflituosa com os vereadores, né? Enfim. Então, acho que ele precisa fazer gestão. A cidade de Patos carece de gestores. A gente sabe que você não pode fazer na gestão 6 por meia dúzia. Então, você não pode tirar 6 e colocar meia dúzia. Por exemplo, você, não, vou demitir aqui, mas contrata mais 6. Você demite 6, mas contrata 6. Ou seja, e a cidade fica nesse marasmo que está aí. As pessoas, até hoje não foi pago o 13º salário dos servidores, as pessoas reclamando. Você não consegue ter uma perspectiva de melhoria na saúde. Fecharam o Complexo Maria Marques, lá no Jatobá, na Zona Sul. Dizem que vão fechar a UPA por pressão da sociedade, não fecharam ainda. Mas falta médico nos plantões. Inclusive, nessa questão da UPA, vale destacar que o prefeito disse que não tinha como sustentar a UPA. Aí o secretário vai lá e diz que tem porque recebe uma verba federal. Aí assim, o próprio secretário desmentiu o prefeito interino e vice-versa, e depois o prefeito muda de opinião. Não tem, isso é conversa. Quando eu abri a UPA, eu fiz o seguinte, eu peguei os próprios funcionários da prefeitura e coloquei para trabalhar na UPA. Pagando o que a eles? Pagando plantões. Ou seja, o que é que acontece hoje? Foram contratadas várias pessoas, muitos deles sem concurso, tá certo? Estão lá trabalhando, aí o prefeito quer demitir, mas não consegue demitir por causa da questão política. Aí não consegue pagar, tem dificuldade para pagar, porque a prefeitura vive situação difícil hoje. Por que ele não monta uma estratégia para que os próprios funcionários da prefeitura sejam aqueles que estão executando o serviço na UPA? Quantos médicos nós não temos? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, ou seja, vários profissionais de saúde que podem fazer esse trabalho naquela unidade de pronto atendimento. E outra coisa, Jefferson, por que a UPA de Piancó funciona? Por que a UPA de Pombal? Por que a UPA de Princesa funciona? E por que a de Patos tem que fechar? Eu, se fosse prefeito, amigo, eu ia abrir aquela outra do Jatobá, porque é um absurdo você ter esse argumento, dizer que não tem dinheiro para a saúde. A gente até fez uma campanha aí, e eu acho que o gestor municipal devia fazer isso também. Cada deputado federal, se colocar 1 milhão de emendas para Patos, para a saúde, para custeio à saúde, dá 15 milhões de reais entre deputados federais e senadores. 15 milhões de reais no orçamento da saúde de Patos daria para fazer muita coisa. Então, parece-me que não há interesse, tá certo, em fazer com que a saúde de Patos seja melhorada. Eu sei que tem problema, e não estou aqui para atirar pé de ninguém. Agora, amigo, a gente não pode prejudicar os mais pobres, é o que está acontecendo em Patos, em relação à questão da saúde. Se você vai para a questão do lixo, da coleta de lixo, é a mesma coisa. Está aí o lixão toda vez pegando fogo, ou seja, é um absurdo ter aquele lixão. Ou seja, não tem uma política, ou seja, as pessoas ficam discutindo como apagar o fogo. A gestão fica discutindo como apagar o fogo e não discute como resolver o problema do lixo, que é uma situação grave em nossa cidade. Ou seja, então são questões que a gente precisa dizer. E está aí, qual a proposta, por exemplo, da atual administração para a questão de resolver outros problemas, como a questão da geração de emprego e renda na nossa cidade? Quais empresas que precisam ser instaladas em Patos? Vamos sair um pouco dessa pauta negativa, é uma sugestão que eu dou, e vamos correr atrás de investimento para a nossa cidade. Vamos atrás de bancos, vamos atrás de... Está aí o sol, está aqui na TV Sol, mas está aí o sol como fonte de energia para que a gente possa instalar empresas aqui que gerem energia solar, para que a gente possa estar gerando divisas, riquezas para a nossa cidade. Ou seja, são vários temas, né, que a gente podia estar discutindo em Patos hoje, aproveitando inclusive o período que ele está como interino, para poder pautar uma coisa diferente, né? E não ficar nessa mesquinharia política que está existindo em Patos. Ninguém avança. Então, eu acho que a gente precisa pensar de forma muito tranquila, numa questão maior para Patos. Está aí um empreendimento como esse da TV Sol, tá certo? Graças à vontade e à criatividade, né, e à iniciativa do empresário como o Jânio Medeiros. Ou seja, imagine quantos e quantos Jânios, por exemplo, poderiam estar investindo em Patos, em outras áreas, por exemplo, na área da mineração, na área da energia, na área da agricultura.
na área da saúde, até da saúde privada mesmo, mas não fica, não se tem esse debate. Está aí o polo couro, calçadista, aí, podia ser o polo coureiro poderia ser uma estratégia definitiva de geração de emprego e renda para Patos, mas ninguém se discute isso, só se discute em época de política, em época de eleição. Porque é aquela história de achar que é mais fácil você manter o cara numa gangorra ali, numa sapataria, fazendo o seu sapatinho, o seu sandália, para vender para fora, mas não pensar construir com ele uma estratégia de comercialização desses produtos dele. Ou seja, alternativas tem, né? O senhor me apresenta uma série de alternativas em tão pouco tempo, Eu né? fui na China agora e conheci uma cidade, que é mais ou menos do tamanho de Patos, e lá o comércio é todo eletrônico. Mas comércio eletrônico de quê? Daquele que é produzido lá, do calçado, da roupa. Então eles vendem para o mundo todo. Imagine você montar uma estratégia, tá certo, com esse segmento de calçados aqui em Patos, para que a gente pudesse implantar o e-commerce aqui, o comércio eletrônico a partir da produção deles, a partir da produção em nossa cidade. Está vendo que ideia? Ou seja, por que a gente não discute essas coisas vou dar um exemplo aqui claro, todo sapateiro, todo gangorreiro tem um filho que mexe com internet, ou uma filha, que esse menino poderia estar vendendo pela internet o que ele produz em casa. Você está entendendo? Como acontece, estou dando como eu vi na China. Mas se lá na China, no outro mundo, isso dá certo aqui? Dá, amigo. Tá certo? É só você botar para vender que vende. Ou seja, sem tirar a característica da pessoa vender para fora, para que as pessoas possam vender seu produto lá no Pará, no Maranhão, no Ceará, em São Paulo, enfim. Mas você ter uma estratégia diferenciada para que a gente possa gerar emprego e renda. Ou seja, mas o que a prefeitura tem a ver com isso? A prefeitura pode fazer essa articulação, isso não gasta dinheiro. Chama esses caras, chama esse povo para conversar. Gente, vamos pensar isso aqui, vamos montar uma estratégia aqui para que vocês possam vender, vamos levar o produto de vocês numa feira lá em São Paulo, lá em Recife, vai ter um desfile de modas lá, vamos organizar alguém para apresentar o produto de Patos lá. Ou seja, isso é estratégia. Tá certo? Ou seja, o cara não gasta dinheiro com tanta coisa, não contrata 3, 4 assessores para ganhar 3, 4, 5 mil contos por mês para... E os que são para uma passagem de avião, para o cara ir em São Paulo, que é 2 mil reais, o cara fica lá demonstrando o produto de nossa cidade. Tem quantas e quantas feiras? Tem feira em Recife, tem feira em Natal, tem feira em Belo Horizonte, tem feira em São Paulo, tem feira no Rio de Janeiro. Ou seja, se a gente fizesse isso, a gente de fato sairia dessa pequenez. Tá certo? Ou seja, então a gente pensar grande, essa é a estratégia. Lenildo, você teve a experiência de pegar a prefeitura e um governo que já vinha andando ali, né? Então, você sabe muito bem o que é governar de forma interina, que foi o caso do Dr. Ivânia está passando agora, Salles Júnior, Bonifácio, eles passaram. Mas o que eu vejo é que a relação do prefeito Ivânios com a Câmara Municipal é muito conflitante. Coisa que surpreendeu porque no momento da eleição dele, parecia que o negócio ia melhorar naquele momento. E eu acho que foi o pior. Entre Bonifácio e Salles Júnior, que entraram de forma interina, Dr. Ivânios conseguiu ser o pior no termo dessa relação entre eles. O que fazer para trazer os vereadores para o diálogo quando você assume o negócio com o barco já andando? Na realidade, quando eu assumi a prefeitura, a verdade tem que ser dita, né? Eu assumi numa outra realidade, né? Sim. Nós, na época, eram 13 vereadores, a metade deles não foi reeleitos, ou seja, então, eu consegui administrar aqueles quase 4 meses que eu fui prefeito numa situação diferente do que os outros prefeitos que assumiram, né? As pessoas já tinham mandato, já tinha toda uma relação. Mas o que é que falta na realidade? É você criar instrumentos de controle social para que o vereador e o prefeito, tá certo? Tenham, tá certo, de certa forma, a população como fiscal deles das suas ações. Vou dar um exemplo para você. Se você tivesse o orçamento participativo em Patos, ou seja, a população definindo onde os recursos seriam destinados, ou seja, através de plenárias nos bairros, e depois dessas plenárias a Câmara aprovasse, ou seja, os vereadores e o gestor eram obrigados a fazer a sua execução, seja na fiscalização por parte da Câmara, e seja a execução por parte do Poder Executivo, por parte do prefeito, porque o povo definiu em plenárias. Ou seja, isso era uma estratégia, por quê? Porque você não ficava botando a culpa no Poder Legislativo, porque não, a população aprovou no bairro,
A Câmara Municipal referendou aquilo que a população aprovou, quis, tá certo? E o gestor é obrigado a executar, ou seja, então você cria uma relação diferenciada na Câmara. Então a gente precisa começar a exercitar esse tipo de democracia participativa, porque isso fortalece o legislativo também, fortalece o gestor, porque ele vai estar executando aquilo que a população está de fato pedindo, e fortalece o cidadão, porque ele está reivindicando uma rua, o calçamento de uma rua, a construção de uma ciclovia. Está dando voz, né? Dando voz, ou seja, então, esta relação precisa mudar. Mas hoje, da maneira como está, ou seja, o prefeito ele fica botando a culpa nos vereadores. E fica parecendo para nós, cidadãos, né, que as coisas só andam porque existe uma negociata lá na Câmara. Sim. Tá, porque fulano de tal, mulher é secretária daquilo. Não, porque tem 2 empregos. Não, porque receba aí uma funcionária que eu estou mandando. Ou seja, isso fica feio. Fica feio para o gestor, fica feio para os vereadores e para nós também. Porque, quer dizer que a cidade de Patos, para o cara botar aprovar uma rua, calçar uma rua, tem que dar um emprego para um vereador, tem que dar um emprego. Ou seja, isso não pode ser desse jeito, gente. Eu acho que a gente tem que. A gente da cidade de Patos não merece isso. Agora eu vou direto. Um prefeito consegue governar sem dar emprego aos vereadores? Consegue? Consegue? Claro que consegue. Me diga uma coisa. O vereador, ele é eleito para fiscalizar a gestão. Se o prefeito está fazendo coisa errada, se o prefeito não faz isso, vai para a tribuna, vai para o rádio, vai para o bairro e faz isso agora. Não, e se o vereador só quer votar alguma coisa contra o prefeito também tem o direito de ir para o rádio, tem o direito de explicar. Não, olha, eu estou querendo aprovar, mas está tendo problema com a Câmara Municipal, porque os vereadores não querem aprovar, porque eu não estou dando emprego, não estou fazendo isso. Por que não abre o jogo? Agora fica se escondendo, fica aquele fogo de monturo, como diz, fica todo mundo sabendo o que está acontecendo, fica o negócio queimando por baixo, a gente sabe o que está acontecendo, mas ninguém tem coragem de dizer. Tá certo? Por que eles não têm coragem de dizer? Eu vou perguntar, que a população é aquele rabo preso, aí ninguém diz, porque tem um rabo preso, se disser isso, vão dizer aquilo. Exatamente, aí fica todo mundo ali. Você tem uma Câmara de Vereadores, tá certo? Aí para aprovar um projeto, eu preciso arrumar... Para votar, eu preciso dar um emprego para o vereador. Por que não vai no rádio, não vai na Câmara? Diz, olha, o vereador tal só quer votar no interesse da população se eu der um emprego. Se eu não estou beneficiando a sociedade, você quer dizer que o emprego vale mais do que todo mundo? Está errado, gente. Então, essa lógica, tá certo, de Patos, a gente tem que ter a coragem de fazer esse tipo de debate. Porque senão, amigo, a gente vai o tempo todinho achar que todo político é ladrão, que todo político é bandido. E vai terminar sendo mesmo, porque quando você chega num segmento como esse, todo mundo só quer fazer política se for em benefício próprio, pô. Aí fica difícil, né? Então eu fico assim muito triste com a nossa cidade quando eu vejo esse tipo de comportamento, sabe? O prefeito tinha 6 vereadores, já tem 13 ou 14, sei lá, não sei quantos tem. Por quê? Que bom que ele tem maioria, né? Mas como é que ele construiu essa maioria? Foi de forma republicana? Teve algum problema? Teve algum... Os vereadores estão aceitando a situação do Maria Marques, está fechado? Por que eles estão aceitando? Estão aceitando a possibilidade de fechar a UPA? Está aceitando o não pagamento do 13º hoje? Por que os vereadores estão nessa linha aí? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer. Por isso que é muito perigoso quando o vereador tem uma irmã, tem uma esposa, empregada na gestão municipal, por conta disso, né? Eu entrevistei uma vereadora e disse, olha, eu não tenho nada contra que fulano tenha, vereador de oposição hoje, que fulano tem emprego aqui e acolá, mas tem que ser alguém capacitado. Acontece que é perigoso. Eu, vereador, tenho minha esposa com a gestão. Como é que eu vou conseguir ser imparcial na execução do meu trabalho? Eu particularmente, Lênido, acho impossível. Eu acho que o papel do vereador, a Câmara de Vereadores, para mim, é um dos lugares mais estratégicos da democracia, que é onde tem a fiscalização, onde o povo está representado, né? Então, a gente precisa valorizar a Câmara de Vereadores também. E tem gente séria aqui na Câmara de Vereadores. Certeza. Eu conheço gente séria aqui que trabalha. Agora, é preciso, tá certo, que a gente não transforme a Câmara de Vereadores num balcão de negócio entre a Prefeitura e o Poder Legislativo. A gente tem que evitar isso. Verdade.
Agora falando de 2020, está chegando aí, a partir de janeiro vai se respirar política. É Né? A verdade. gente já sabe, o pessoal sertanejo gosta mesmo, né? A partir de janeiro já vai se respirar. E eu quero saber do senhor, quais são os planos para 2020? O senhor pretende de fato concorrer à Prefeitura de Patos? Olha, eu estou construindo, né? Da outra vez que eu estive aqui, eu falei isso e vou repetir, né? A gente só consegue ganhar a eleição em Patos se a gente construir um grande arco de alianças, tá certo? Independente do viés ideológico, porque não adianta eu chegar aqui e dizer, não, vou ser eleito pelo PT ou pelo... Não ganha eleição, tá certo? A gente tem que construir com a sociedade, com os empresários, com a classe política, tá certo? Não tem como você dizer, não, eu não vou conversar porque fulano de tal é ligado a Dinaldinho, é ligado ao PMDB, a Naboa, não, eu vou conversar com todo mundo. Se essas pessoas tiverem interesse em ajudar a nossa cidade, para que a nossa cidade saia desse patamar e dê aquele voo sustentável, tá certo? Não aquele voo de galinha tá certo? Que é bem baixinho. Nós temos que pensar a cidade ela crescer sustentavelmente para que a gente possa pensar ela para as nossas futuras gerações. Certo? E gerando emprego e renda. Então, empresários, as igrejas, as associações comunitárias, os sindicatos, vamos chamar todo mundo e criar um grande arco de aliança, tá certo? Para que a gente possa pensar um projeto para Patos. E se o meu nome for o nome que seja o nome construído para que eu possa coordenar esse grande arco de aliança, eu serei candidato. Tá certo? Então, isso é o que eu penso. O senhor, no caso, é a favor da formação de um grupo... Um grande grupo. Em forma de um nome. De um nome, Não necessariamente sendo seu. Não precisa ser o meu. Agora, se a gente construir, tá certo? Se o meu nome for o nome, tá certo? Pelo período que eu fiquei na prefeitura, que eu consegui ter mais visibilidade, consegui, no pouco período que eu fiquei à frente da prefeitura, colocar as contas em ordem, administrar de forma transparente, tá certo? Não ter problemas fiscais, tá certo? Ou seja, então, se a gente conseguir, tá certo? Unificar e meu nome, a partir desses critérios que a gente fez da gestão, o meu nome for escolhido, ótimo, tá certo? Eu não serei empecilho também. Agora, eu quero ser candidato, agora eu tenho que ser candidato dentro de um arco de aliança. Eu não posso ser candidato de mim mesmo, para marcar a posição. Eu acredito que o senhor já deve estar se articulando nessa união, Já né? tenho conversado com muita Como gente. é que está o andamento? Como é que está esse desenho para 2020, da formação desse grupo? Eu era muito amador, né? Quando eu cheguei em Patos, né? Eu fui candidato a prefeito em Patos, né? Aí eu conversava, postava uma foto no Facebook. Aí no outro dia, a liderança política aqui da cidade ia lá e conversava com a pessoa, tá entendendo? Aí, então hoje não, hoje a gente está conversando, a gente tem muitas pessoas que a gente está conversando aí, tem assim, gente de peso, empresários, médicos, pessoas ligadas às igrejas, associações de bairro, sindicalistas, partidos, né, dirigentes partidários, vereadores, né? Então, a gente tem construído aí, a gente vai somando, né? Está saindo de acordo com o programado? Está saindo de acordo com o programado. As pesquisas, de certa forma, internas que a gente tem feito, tem ajudado também, a gente está numa colocação aí razoável. Então, né? Você já tem feito pesquisas? Todo mês a gente faz uma pesquisa, a gente identifica, né, como é que nós estamos, por causa dos bairros que a gente tem que avançar, como a gente tem identificado assim por segmento social. E como é que estão essas pesquisas? São pesquisas internas que a gente faz para avaliações, certo? A gente tem todo um cuidado em não fazer essas divulgações porque são pesquisas internas, porque a gente sabe que qualquer momento que você fizer uma pesquisa, você pode ser questionado também, muitas vezes até judicialmente. Tal. Então a gente tem todo um cuidado para não mascarar a pesquisa também, ou seja, para que a gente não seja prejudicado também. Então, faz parte da estratégia, tá certo? Quem trabalha com política, tá certo? Ele tem que trabalhar de forma científica também em alguns aspectos. E a pesquisa é um instrumento de você mensurar cientificamente, né, como é que você deve atuar na política. Né? Então, acredito que a gente vai ter muita novidade nas eleições do ano que vem aqui em Patos.
Alenildo, infelizmente o nosso tempo já voou. Conversar com você é muito bom porque você tem um conhecimento, né, tão grande que a gente poderia explorar várias áreas, mas infelizmente o tempo não nos permite. Agradecendo mais uma vez por sua presença aqui na TV Sol. Obrigado. E no programa Por Dentro da Notícia. Obrigado. Eu quero aproveitar para desejar a você, sua família, a todos que fazem a família, né, da TV Sol, aí, em nome do Jânio, né, do Felipe, aí, desejar a vocês um Feliz Natal, um feliz Ano Novo aí para todos vocês, com muita prosperidade, né? Para que vocês continuem crescendo, né? Porque isso é que é importante para a nossa cidade. Então, um abraço a vocês que estão nos assistindo também. Feliz Natal para todos vocês e todas as famílias de nossa cidade. E o Por Dentro da Notícia dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Esse é o último programa do ano? O último programa do ano, né? Então, foi um prazer contar com a sua companhia de casa. O último programa do ano, né, como eu já falei, o Por Dentro da Notícia só volta agora em 2020. Foi um prazer estar encerrando essa edição do programa Por Dentro da Notícia de hoje. E tem um especial de Padre Fabrício, é dia 23, né? Dia 23 lá na Concha Acústica, na Praça Edvaldo Mota, sexta-feira. Segunda-feira, dia 23. O programa especial com Padre Fabrício. Tudo é possível para aquele que crê, com certeza vai ser um momento muito extraordinário na presença de Deus. Então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Alenildo, muito obrigado a você de casa. Até uma próxima oportunidade.